um crime. Às vésperas de uma das mais disputadas eleições da história do Brasil. Quem te mandou fazer isso? A quem o senhor teme? Só temo a Deus, mais nada. Ninguém? Não, não temo ninguém mais, só temo a Deus. O alvo, uma figura polêmica. Amado por uns. Odiado por tantos outros. Por que Jair Bolsonaro desperta emoções tão fortes quanto antagônicas? E o esfaqueador? Quem é de fato Adélio Bispo de Oliveira? O Adélio, gente, pra nós, da família, não tem que reclamar. Ele é trabalhador, honesto, tem seus ideais. Ele ajudou a terminar de nos criar. Quem é Adélio Bispo de Oliveira? Sempre trabalhou, era garçom em Florianópolis, trabalhou numa construtora também. Um homem de muitos empregos. Sim, fez vários cursos, teve vários empregos. Parece que é um trabalhador que sempre buscou melhorar de vida, muito politizado, muito estudado, muito instruído. Quais foram seus passos até desferir a facada? Eu estava em Juiz de Fora em busca de emprego, em busca de serviço. E quando fiquei sabendo, tive conhecimento da vinda dele aqui, ali surgiu a oportunidade. Eu já saí de casa com a faca, com aquela intenção. Foi um ato premeditado? No dia, sim. Quais as suas origens? Eu sou muito pobre, que toda vida a gente foi umas pessoas pobres. Mas foi uma infância tranquila. Não era um menino de bagunça, de se enturmar com a molecada pra fazer coisa errada, graças a Deus. Sua trajetória. Aí de uma hora pra outra ele deu de ir embora. Ele largou. Isso que é a camisa de trabalho dele. Ele tava trabalhando de servente de pedreiro. Em poucos minutos que passava junto com a gente era só pra ver mesmo e sumia de novo. Então, portanto, a gente não sabe em que ele trabalhava, o que ele fazia. Vamos colocar ele dentro desse carro. Ele ficava aqui uma semana, 15 dias no máximo, e viajava de novo. Ele nunca foi de esquentar lugar que não. Suas intenções. Adélio Bispo de Oliveira admite ter tentado assassinar Jair Bolsonaro? Sim. Num primeiro contato que tive com ele, ele me informou apenas que o sentido era só dar um susto, lesioná-lo. Mas na segunda oportunidade, na reinquirição realizada pela Polícia Federal, ele disse que o intento realmente era matar, ceifar a vida do Jair. Que ideias ele queria construir ou sepultar com um crime bárbaro? Ele conversava muito sozinho. Ele ligava a televisão e ficava, principalmente negócio de política, esses trem, passava no jornal. Ela falava que a política do Brasil tem que melhorar, né? Que tem que ter mudança, que os pobres sofrem demais. O que ele pensava do Jair Bolsonaro? Ele estava com muita raiva do Jair Bolsonaro pelos discursos de ódio dele com relação a negro, com relação a pobre, e ele se intitula negro e pobre. O senhor se incomoda de ser chamado de racista, golpista e de estuprador? Lógico, ninguém quer ser chamado disso aí, ainda mais em você não sendo. Isso aí são calúnias. Adélio agiu em nome de uma ideologia ou amando de Deus, como ele próprio declara. Quem te mandou fazer isso? Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus a quem se. O agente federal pergunta, diga o que você disse antes, quem que está por trás? Ou seja, subentendendo que antes ele teria dito que alguém estava por trás? Sim, ele reafirma nesse momento que quem mandou, entre aspas, o termo utilizado por ele, cometer esse crime foi uma ordem divina, do ente supremo da religião dele. Uma missão messiânica? Sim, nesse sentido. E por que o agente usa o termo, diga o que você disse antes? Creio que tentando forçá-lo a dizer se é que havia alguma outra pessoa por trás, para ver se ele caía em contradição. Dessa última vez que ele teve aqui, eu senti que ele não estava legal, ele não estava batendo bem da cabeça. Aí eu até sugeri
eu e uma irmã minha sugerimos para ele fazer um tratamento. Eu tomei um choque, porque ele não tá com a feição dele, ele não tá mostrando ele. Sabe? Ele tá uma pessoa diferente na televisão. O olhar dele, né, que ele não tem aquele olhar. Ele não tem aquele olhar assustador, ele não tem. Eu tenho sentido assim que ele teve, foi um surto lá. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira passa pelo questionamento de sua sanidade mental? Sim, claro. Vocês estão convencidos da sinceridade? Pelos elementos probatórios que nós temos no processo até o presente momento, sim. Vem cá, tá? Meu pai tá se recuperando bem. Graças a Deus é um cara super forte. E os médicos aqui estão sendo super atenciosos também. E pode ter certeza que ele sai ainda mais fortalecido de tudo isso que aconteceu. A gente que acredita em Deus. Não vi outra explicação para ele estar vivo aqui nesse momento. Vambora. Obrigado, meu Deus. Vamos pra frente. Trata-se, afinal, de um crime eleitoral? Haveria pessoas por trás de Adélio? Nós estivemos em Montes Claros e reparamos que a situação financeira dele é muito precária. Sim, muito simples. A família toda é muito simples, não é uma família de posses, ninguém tem uma situação financeira boa. Como alguém humilde é capaz de contratar advogados tão competentes? Vocês são muito bem estabelecidos aqui na região. Agradeço o elogio. Na verdade, foi um conhecido dele da igreja, que o conheceu através da igreja, na igreja, que nos contratou e pediu... Quem é essa pessoa? Então, essa pessoa pediu sigilo absoluto para se resguardar, porque nós estamos sofrendo muitas ameaças e a pessoa também não quer passar por isso. Que ameaças? De diversas pessoas falando que não deveríamos ter pego a causa, não deveríamos estar defendendo um bandido, até usaram essa expressão. Quando não se divulga exatamente quem contratou advogados tão importantes, não passa a imagem que existe alguém por trás? A imagem passa, só que nós devemos zelar pelo profissionalismo, pela ética e pela responsabilidade com quem nos contratou e pediu sigilo absoluto e anonimato. Estão duas famílias sofrendo, que é a família do Adélio e a família do Bolsonaro, né, sofrendo. E eles todos sofrendo. Olho no olho, o senhor se imagina presidente? Eu vislumbro essa possibilidade. O senhor se imagina? Quando tenho pesadelo tocante a isso. Pesadelos como por quê? seria o after day? Boa noite. Estamos no coração de Juiz de Fora, Minas Gerais. O cruzamento das ruas Alfred e Batista de Oliveira. Esse é o local onde na tarde de quinta-feira, 6 de setembro, véspera do feriado da Independência, Jair Bolsonaro foi atacado por um homem a quem não conhecia. No momento do ataque, Bolsonaro estava nessa posição, carregado por apoiadores. Na espreita dele, Adélio Bispo de Oliveira, que se aproxima e desfere uma facada contra o abdômen do candidato à presidência da República. Qual a verdadeira razão desse ataque? O que se esconde por trás dele? Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Dois caminhos paralelos. O candidato... Uma sociedade onde as pessoas andam armadas como o senhor é uma sociedade melhor? Acredito que sim. E o esfaqueador. Não tem como tampar o que ele fez. Mas todo mundo precisa escutar que ele é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa ruim, não. Na tarde de quinta-feira, em Juiz de Fora, seus caminhos se cruzam. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas construiu sua vida no Rio. Jamais passa despercebido por onde vai. Em busca da história do homem que atraiu os olhares de todo o país, desembarcamos em Montes Claros, interior de Minas Gerais. Aqui localizamos personagens centrais de uma trajetória. Ele foi um pastor. Quando ele chegava aqui em Montes Claros,
pra vir celebrar nas igrejas aí. Era uma festa. Todo mundo chamava amor nele. Ele era um pastor bom, um pastor de fé, fazia umas orações muito bonitas. Ele fazia parte de pai, né? Papel de pai. Que ajudou a minha mãe a terminar de nos criar. Nós era 4, tudo pequenininho. Minha mãe ficou viúva. E ele ali dando apoio. Porque ele nunca foi agressivo com ninguém. Então é difícil pra gente demais. Eu já tinha uns 18 dele já, quando ele começou a viajar. Mas ele não parou mais de viajar. 3 anos ele veio, né? Ele esteve aí em Montes Claros. E foi embora de novo, aí a gente não tem notícia mais. Estamos chegando a Barbacena, interior de Minas Gerais. Manuel da Costa. Aqui me encontro com os 4 advogados que assumiram a defesa dele. Nessa conversa com Zanoni Manuel de Oliveira Júnior e Pedro Posa, muitos detalhes sobre Adélio se revelam. Qual é o nível de estudo dele? Não sei dizer para o senhor nível intelectual, de se é terceiro grau completo, se tem curso superior ou não. Mas me pareceu extremamente inteligente, estudioso e conhecedor de política, de ciências políticas e de religião. A jornada de um retirante que deixa a zona rural e atravessa diversas capitais em busca de emprego, sonhos e realizações. A casa é simples, de tijolos rústicos e pouca estrutura. Esse é o endereço da sobrinha de Adélio Bispo de Oliveira, em um bairro da periferia de Montes Claros. Nas poucas vezes em que esteve aqui, ele se hospeda em um dos quartos. Ele sempre falava que não queria ter filho para não sofrer. Só. Hoje, aos 31 anos, mãe de 2 filhos, e sob os olhares de condenação que o tio sofre de toda uma nação, ela prefere não mostrar o rosto. E agora a gente está com medo dos nossos filhos na escola. A minha irmã já sofreu represália na escola ontem. Os meus primos também estão sofrendo. Está sendo atacado de todos os lados. Eu só tenho para poder falar que a gente não sabia, a gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu com ele. A gente não tem culpa. A gente não prega violência, não. A gente também quer entender o que aconteceu com ele. E a gente não tem culpa do que está acontecendo. Na lembrança, a imagem de um tio que garante ter sido sempre presente, que ajudou, inclusive, em sua criação. O Adélio, gente, para nós, da família, não tem que reclamar. Ele é trabalhador, honesto, tem seus ideais. Assim, ele ajudou a terminar de nos criar. Ele foi a figura paterna. Ajudou a minha mãe. Então, assim, a gente também tem que entender o que aconteceu. A gente não sabe. Com quem ele se relaciona? Não tem filho, não tem esposa, não demonstrou ter amigos próximos a ele. Demonstrou ser, sim, uma pessoa sozinha. Quem é a pessoa que ele mais confia? Não nos relatou ninguém. Como dito, parece uma pessoa muito sozinha mesmo. Só quando foi preso, pediu para entrar em contato com o familiar, mas depois logo em seguida desistiu porque falou que o crime tinha dado repercussão nacional que todo mundo já sabia, que nem precisava disso. Com que familiar ele iria conversar? Acredito que com uma sobrinha dele. Tarde de quinta-feira, 6 de setembro. A data. O local. Juiz de Fora, Minas Gerais. Um dia para jamais esquecer. As primeiras imagens do ataque a Jair Bolsonaro ganham o mundo. E o desespero toma conta de todos. Meu marido falou comigo, eu estava lavando louça e eu estava no quarto assistindo televisão. Aí falou,
atentado contra o Bolsonaro. Aí passou e o agressor, Adélio Bispo. Aí ele falou bem assim, meu pai falou bem assim, amor, é seu tio. Eu falei assim, não é não? Não é não. E continuei lavando a louça, ele foi buscar meu outro garotinho na escola. Aí minha tia me ligou. Vai matar ele, vai matar ele, vai matar ele. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, liga a televisão, mas tá ligada. Aí eu peguei e fui ligar, aumentei o volume da televisão e vi. Aí eu comecei a orar, clamar a Deus. Era um dia agitado para o candidato Jair Bolsonaro. Primeiro, ele visita um hospital especializado no tratamento de câncer. O local atrai tanta gente que doentes e parentes mal conseguem se movimentar. Depois, Bolsonaro encontra empresários. A peregrinação de quem aparece bem nas pesquisas. O compromisso de campanha termina com uma caminhada no centro da cidade. A princípio, o evento seria cancelado por motivo de segurança. Mas, ao encontrar a multidão, ele decide seguir. Carregado no ombro dos apoiadores, não há tempo de pensar em nada. Apenas ser cortejado, acenar, procurar ganhar votos. O candidato que, na maior parte das vezes, usa colete à prova de balas, segue sem o equipamento. Mas não são apenas apoiadores que compõem a massa. Na multidão, um homem planeja matá-lo. Sua arma, uma faca. É quando os caminhos de Adélio e Bolsonaro se encontram. Como é que foi exatamente o dia do Adélio, na data do atentado? Ele me disse que acordou normalmente, ficou sabendo que o Jair estaria na cidade e quando soube que estava na praça da rua Alfield, nas proximidades inclusive de onde o Adélio estava hospedado, ele decidiu cometer esse crime, saiu de casa sozinho, se dirigiu até lá. Ou seja, quanto tempo antes de desferir a facada? Creio que uns 15, 20 minutos. Comecei a pedir a Deus, falei assim, Senhor, ele é um filho do Senhor, Pai. Ele está aqui para poder fazer missionário, ele é missionário. E aconteceu isso. O que se passou? Claudemiro Ferreira vende cachorro-quente na esquina onde aconteceu o ataque. O que você viu? Olha, eu vi muita gente vindo e Bolsonaro sendo carregado pelos apoiadores. Chegou aqui, ele estava próximo aqui, de repente ele levou uma facada e rapidamente começou a espalhar as pessoas e os segurança dele seguraram o Adélio e começaram a agredir o Adélio. Ele se salvou por pouco? Foi por pouco que ele salvou, porque rapidamente chegou a polícia e segurou ele e tiraram ele do local. Você já tinha visto o Adélio por aqui? Vi várias vezes. Uma vez eu vi no sinal, ele estava fazendo um manifesto fora Temer e ele chegou a lanchar com a gente também aqui. O que você notava nele? Uma pessoa normal, ele era evangélico, nada que pudesse notar um distúrbio, alguma coisa assim diferente. Alguma demonstração de agressividade? Não, de jeito algum, até uma pessoa tranquila. Quando você percebeu que ele tinha sido o autor do atentado, o que você pensou? Eu fiquei assim, eu achei estranho, né, porque não era uma pessoa que aparentava fazer isso. O agressor é logo capturado. Houve tentativa de linchamento? Sim, teve. Tanto que o policial levou ele ali dentro do chaveiro ali para o pessoal não linchar ele. Auxiliar contábil Rafaela Costa presenciou a tentativa de linchamento de Adélio. O que você pode descrever? Foi aqui, mais ou menos. Eles procuraram um lugar que tivesse, assim, paredes do lado, onde fosse difícil de entrar a multidão. Onde houvesse algum tipo de proteção. Isso, foi por aqui mais ou menos, ele foi contido aqui para poder depois ser encaminhado para a viatura. Depois foi feita tipo uma escolta policial, ele saiu escoltado, com 2 policiais do lado e tampado, e a população estava gritando, morre, morte, estava todo mundo muito revoltado. Se não tivesse um apoio aqui, eu não sei se ele estaria vivo, não. Bolsonaro
Atingido no abdômen, é rapidamente retirado de cena. As primeiras informações ainda são desencontradas. Fala-se em um ferimento superficial. Não era. Uma corrida contra o relógio. Jair Bolsonaro é operado às pressas na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Enquanto ele luta pela sobrevivência em uma mesa de cirurgia, o Brasil passa a conhecer seu agressor. Nome: Adélio Bispo de Oliveira. 40 anos. Sua página no Facebook dá pistas de sua personalidade. Crítico de políticos em geral. A aversão contra Jair Bolsonaro fica evidente. A intenção dele era assassinar, mas ele não conseguiu o objetivo. Sim. E que pensou, inclusive, que não sairia vivo dali. Que não sabe como que ainda está vivo. Por que ele disse isso? Ele acha que seria executado por quem? Pelos populares que apoiam o deputado. E que estavam presentes no momento do fato ali. A Polícia Federal teve que fazer um cordão de isolamento, chamar a tropa de choque da Polícia Militar para garantir a integridade física dele. Ele já sentiu isso antes de cometer o atentado? Sim. Ele já contava com a possibilidade de ser executado? Sim, porque já até despediu, como dito no Facebook, e esperava não voltar, vivo. Ele se despediu no Facebook? Sim. Como foi isso exatamente? Segundo ele, só escreveu tchau no Facebook, mais nada. Aí depois perguntaram para ele o porquê desse tchau e ele nos relatou esse fato. Por 7 anos, Adélio é filiado ao PSOL de Uberaba, em Minas Gerais. Adélio agiu sozinho ou haveria gente por trás dele? Na delegacia, Adélio afirma ter esfaqueado o candidato Jair Bolsonaro a mando de Deus. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. Como é que o Adélio se apresentou emocionalmente para vocês, advogados? Muito tranquilo, sereno, parecia estar falando a verdade a todo momento. Ele estava agressivo? Não, de forma alguma. O Adélio demonstrou algum arrependimento pelo que fez? Não, não demonstrou nenhum arrependimento. Demonstrou orgulho? Também não. O que ele demonstrou exatamente? Que tipo de emoção? Parecia ter a certeza do que queria, do que estava fazendo e a certeza de estar falando a verdade para nós. Eu acredito fielmente que ninguém mandou ele cometer esse crime, que não há partido por trás, que não há nenhuma outra pessoa envolvida nisso. Uma verdadeira bomba cai sobre Montes Claros. A família de Adélio passa a sofrer duras ameaças. Perfis em contrastes. A imagem do agressor destemido versus o rapaz calado e solitário definido pela família. Ele sempre foi na dele. Não dava número de telefone, ele ficava com o telefone pouco tempo, então assim... Porque também não quietava. Ele era um andarilho, ele não quietava, ele queria viver o mundo. A sobrinha conta ter visto o tio pela última vez há 3 anos. A gente teve uma conversa tão boa, tão gostosa. Ele até brincou, você não vai engravidar mais não, né? Eu falei assim, não, esse vai ser o último. Aí depois disso, aí ele foi embora, aí ele voltou. Aí tem uns 3 anos que a gente não tem mais contato. A gente nem sabia que ele estava em Juiz de Fora. A gente achava que ele estava em Santa Catarina. Aí chega a notícia que ele tá preso. Nas lembranças, a imagem de um homem religioso. Aí ele ficava aqui estudando a Bíblia, né? Porque ele tinha os cultos dele. Aí ele ficava aqui a tarde toda, o dia todo, estudando a Bíblia. Aí, umas 6h30, tomava banho, ia pra igreja, pegava a palavra. Geralmente, aí depois tinha um lanche, depois disso, aí ele ficava na casa de alguns amigos que eu não sei quem é, infelizmente.
Aí ele voltava, tomava o banho, orava mais um pouco, dormia. Levantava cedo, aí tinha hora que ele ia pro parque. Eu gostava muito de ir pro parque, a serra, ele sempre gostava quando ele vinha. Em tratamento contra um câncer no intestino, a jovem enfrenta dificuldades financeiras. Ela e o marido estão desempregados. A minha vida tá bagunçada, de perna pro ar. Não tô dormindo direito, não tô conseguindo alimentar. Só chorando. A sobrinha lamenta não ter condições para dar assistência ao tio. Meu tio, a gente ama muito você, independente do que aconteceu. E a gente quer perto. A gente quer perto para poder cuidar dele. A gente vai tomar conta dele. O Adélio tem consciência de que ele jogou a vida dele fora, cometendo esse atentado? Sim, porque como já dito, ele nem esperava voltar vivo. Ele foi preparado para isso? Foi achando que ia morrer. Uma missão suicida, pode-se dizer assim? Pode-se dizer assim. Homicida e após suicida. Do outro lado, um político polêmico que atrai admiradores e inimigos com a mesma intensidade. O incidente pode ser explosivo? A idade nos dá sabedoria e nos torna mais tolerantes. O jeito Bolsonaro de ser. Acompanhei seus passos em vários momentos. Jair Bolsonaro e sua relação com as armas. Por ironia do destino, o homem que sempre defendeu o acesso da população às armas de fogo foi atingido por uma arma branca. Bolsonaro procurava dar atenção à sua segurança pessoal, mas a necessidade de se aproximar dos eleitores o tornou vulnerável. No momento do atentado, Jair Bolsonaro é acompanhado por 13 policiais federais. O candidato do PSL é o que tem a maior equipe de agentes para protegê-lo, 21 ao todo. No hospital, ele comenta a possibilidade de sofrer um ataque. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? A facada provoca 3 lesões no intestino delgado, uma no intestino grosso e a mais preocupante, na artéria mesentérica, que leva sangue aos órgãos do sistema digestivo e causa uma forte hemorragia abdominal. Bolsonaro recebe transfusões e também passa por uma colostomia, procedimento em que uma bolsa é colocada do lado de fora do corpo para dar suporte ao intestino. O objetivo é eliminar as fezes sem risco de infecção generalizada. Em Montes Claros, o quebra-cabeça sobre a história de Adélio ganha novos contornos. Avançamos, interior adentro. O sol vai se pondo ao longo de nosso caminho, em uma estrada de terra batida e clima seco. Em um vilarejo ainda mais distante, identificamos uma irmã de Adélio. Ela era um rapaz, um menino tranquilo, muito tranquilo. Ele estudava. Aí depois que meu pai morreu, ele saiu para fora para vender livros. Daí ele não parou mais de andar. Aí ele já não ficou mais junto com a gente mais não. Nessa fase, Adélio está com 17 anos. Ele cai no mundo e se torna uma espécie de andarilho. Retorna em visitas rápidas, épocas festivas ou por motivos de doença na família. A gente não tinha convivência, né? Os poucos minutos que passava junto com a gente era só para ver mesmo e sumia de novo. Tivemos acesso à ata da audiência de custódia, ou seja, ao depoimento de Adélio. Ele declara que praticou o atentado porque recebeu uma ordem de Deus, que é politicamente de esquerda, enquanto Bolsonaro de extrema-direita. Argumenta que o candidato defende, segundo visão dele, Adélio,
o extermínio de homossexuais, negros, pobres e índios, com o que discorda radicalmente. Afirma que não foi contratado por ninguém para atentar contra a vida de Bolsonaro e que não recebeu ajuda de outras pessoas. Agradecer a Deus. Ainda sob o efeito da anestesia, Jair Bolsonaro agradece o atendimento recebido e diz que sente muita dor depois da facada. A dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Muito obrigado aos médicos, enfermeiros de todo o Brasil. E afirma nunca ter feito mal a ninguém. Sério, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Quais foram as reações de Adélio após a prisão? Sempre demonstrando tranquilidade, nos diz que foi ameaçado na cadeia de Juiz de Fora e por isso também reforçamos o pedido de transferência dele para uma penitenciária federal. Manhã de sexta-feira, Jair Bolsonaro é transferido para São Paulo. Ele desembarca no aeroporto de Congonhas às 9h44 da manhã. O helicóptero Águia da Polícia Militar o espera na pista. "40 minutos depois, Bolsonaro segue até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. De lá, finalmente é transferido de ambulância para o Hospital Albert Einstein. A chegada, pouco depois das 10h40 da manhã, é festejada por apoiadores, com faixas, camisetas, orações. Nós estamos falando de um homem que tem Cristo no coração. Que a sua palavra diz, meu Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E até um boneco inflável gigante. Em Juiz de Fora, informações sobre Adélio continuam a surgir. Uma rua calma e tranquila no centro de Juiz de Fora. Esta é a pensão onde Adélio Bispo de Oliveira ficou hospedado durante 15 dias. Pagamento adiantado, cerca de R$ 450 por um mês de estadia. Esta foto mostra o interior do quarto dele. Dentro foram encontrados um notebook e 4 celulares. A senhora sabe no dia que ele esteve aqui, quem que pagou a conta da pensão? Eu não sei quem que pagou, porque quem recebeu ele foi o meu genro e minha filha. Eu recebi ele. Na pensão não fica claro quem pagou a conta. Conversamos com um rapaz que se hospedava ao lado de Adélio. Como é o seu nome? Patrick. Você é hóspede dessa pensão onde Adélio ficou? Sim. Você o conheceu? Mas assim, só de vista mesmo, entendeu? Que impressão ele te deixou? Normal, uma pessoa normal, super tranquilo. Algo que tenha chamado a sua atenção? Não. A atenção é que ele era muito quieto, né? Na dele. Uma pessoa fechada? Isso. Ele conversava com os outros hóspedes? Não, só falava oi, beleza, tudo tranquilo, normal. O seu quarto era vizinho do quarto do Adélio? Isso. Ele conversava com outras pessoas? Não vi ele conversando com outras pessoas, não. Educado? Educado. Falava beleza, normalmente. Quem pagou a conta dele aqui? Não sei te dizer. Isso realmente não conversei com ele, entendeu? As pessoas com quem conversei na pensão não sabem precisar quem pagou o quarto. Mas o advogado Adélio garante. Foi ele, o próprio Adélio, quem pagou, e em dinheiro. E o que existe dentro desse notebook? E ele me falou que não vou encontrar nada de ilícito, apenas os projetos dele políticos, os pensamentos dele, alguns materiais de leitura, nada de... Demonstrou alguma insegurança em relação a isso? Nenhuma, absolutamente seguro, consciente do que estava fazendo, da ilicitude, a princípio parece-nos isso, só. E nos celulares? Por que 4 celulares? 3 deles estavam quebrados e não eram nem smartphone. Parece que ele comprou muito simples e aí estragou com pouco tempo. Ele comprou um melhor, que era o de uso atual dele, um smartphone, mas nada de valor extraordinário. Porque fica estranho. O senhor tem 4 celulares? Não. Eu também não. Sim. O Adélio tinha 4 celulares? Tinha 4 aparelhos, mas funcionando só um. Sei. Linha telefônica me parece que só uma. Até que ponto o Adélio teme o que pode ser encontrado nesse celular? A ponto nenhum. Me pareceu muito seguro e não nos realçou a certeza de que não vai aparecer nada de novo. As primeiras investigações mostram 2 ligações.
Uma antes e outra depois do atentado. O que o senhor sabe sobre essas ligações? Ele não nos falou nada a respeito disso. Falou a todo momento, no primeiro e no segundo depoimento que ele prestou em sede policial, nos 2 interrogatórios, que não há ninguém por trás e não fez referência a nenhuma ligação telefônica vinculada ao crime. Inevitável a pergunta: como um homem desempregado consegue manter esse padrão de vida? Falou-se de uma possível quantia depositada na conta dele? Sim, ele afirmou a todo momento que esse valor depositado na conta foi a título de uma verba rescisória contratual trabalhista. Qual foi o valor? Se não me engano, R$ 3.500, um valor aproximado disso. Falou-se de uma quantia muito superior a essa? Falou, multiplicaram isso aí por quase 100 vezes. Chegaram a falar em R$350 mil, um fato mentiroso, uma falácia. Esse comentário de R$350 mil? É mentira, não tem... Não procede? Não procede, não tem nenhum valor desse depositado na conta dele. Podem procurar nas contas dele? Perfeitamente, segundo ele nos informou, podem procurar que não vão encontrar nada de acima disso. Nas contas de familiares? Também não. Em julho, Adélio esteve num clube de tiro em Florianópolis. Posta a visita nas redes sociais. Coincidência ou não, é o mesmo clube frequentado pela família Bolsonaro. Eduardo, filho do candidato, treina no mesmo lugar e participa de campeonatos até no exterior. Os filhos do presidenciável Jair Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, eles são membros associados do Clube 38, desde 2015. O cidadão que atentou contra a vida do presidenciável Jair Bolsonaro, ele veio uma única vez ao Clube 38 para a prática de tiro. Como funciona a mente de Adélio? Um outro familiar fornece indicações. Em sua última visita, Adélio se comporta de maneira estranha. Dessa última vez que ele esteve aqui, eu senti que ele não estava legal, ele não estava batendo bem da cabeça. Aí até sugeri, eu e uma irmã minha sugerimos para ele fazer um tratamento. Ele foi e não quis fazer o tratamento. Não quis fazer o tratamento. Aí, com esse episódio que aconteceu, eu fiquei muito chocado. Porque eu sabia que ele não estava legal, mas para fazer, principalmente para fazer um ato dele. Existem antecedentes de atos anormais, de atos fora dos padrões da normalidade? Creio que não. Ele só fez um tratamento psiquiátrico, chegou a tomar alguns remédios e tratamento neurológico, mas não sei aprofundar nessa matéria por enquanto, porque nós não temos ainda o resultado do exame. Um tratamento psiquiátrico e remédios de tarja preta? Sim, não sei se de tarja preta, mas controlados. O que ele falou exatamente sobre isso? Só que já chegou a tomar alguns remédios, não soube precisar para nós os nomes deles, mas nos disse que já tomou, já fez um tratamento a curto prazo. Ele demonstrou depressão depois disso? Creio que não. Eu não enxerguei nenhum sintoma de depressão, não. Manhã de sábado. O avião da Polícia Federal decola logo cedo do aeroporto em Juiz de Fora. Nele está o agressor. A aeronave pousa em Campo Grande, no início da tarde. Adélio é levado para o Presídio Federal de Segurança Máxima. Ele está preso em uma cela individual como esta, de 7 metros quadrados, numa ala destinada a presos protegidos pela Justiça ou com risco à integridade física. A transferência é decidida pela Justiça Federal. Adélio é um bandido? Acredito que não, porque esse, como já dito, é um fato isolado na vida dele. Não é uma pessoa que tem histórico de cometimento de vários crimes. Esse foi o primeiro e único da vida dele, e ele esperava, inclusive, nem sair vivo dele. Adélio tem consciência daquilo que o espera? Sim, tem plena consciência. Ele está preparado para isso? Acredito que sim. Vai ficar um longo tempo preso? Nós conversamos abertamente na Justiça Federal, por ocasião da audiência, alguns minutos após, e ele nos pareceu extremamente consciente disso. Ele sabe que para sempre vai ser marcado por isso? Sim, com certeza. Como um homem sem recursos financeiros, de empregos incertos, teria conseguido contratar alguns dos melhores advogados do Estado? O senhor está convencido que ele agiu sozinho?
Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Tudo isso daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter, em História de um Atentado. De empregos incertos, teria conseguido contratar alguns dos melhores advogados do Estado. O senhor é considerado um dos principais advogados do Estado. Por que o senhor aceitou esse caso? Eu aceitei o caso, primeiro porque a pessoa que me contatou, ela buscava um advogado especialista em tribunal do júri, em crimes dolosos contra a vida. Como eu tenho essa minha predileção para o júri, a minha especialidade é o tribunal do júri há mais de 20 anos, essa pessoa, meu nome veio à tona e a pessoa correu até a mim. Quem o contratou, doutor? É um conhecido do Adélio, o conheceu através do meio evangélico, do meio religioso. Uma pessoa de uma igreja? Sim, não é nenhuma instituição. O senhor tem consciência que muitas hipóteses são faladas sobre a sua contratação e sobre quem poderia estar por trás de uma ordem dada ao Adélio para cometer esse ato? As redes sociais estão sendo bombardeadas com essas informações e todos querem saber, inclusive a especulação acerca do concurso de pessoas. Eu confabulei com o meu constituinte e falei, Adélio, os celulares foram apreendidos, o notebook foi apreendido e a tecnologia que hoje possui a Polícia Federal, se por trás de você existir alguém, essa pessoa virá à tona. O senhor está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Qual a razão dessa pessoa pedir anonimato? É o medo de represália por parte dos eleitores do deputado Jair Bolsonaro e de algumas pessoas que se sentem ameaçada com um crime dessa natureza. Essa pessoa que os contratou tem alguma ligação partidária? Nenhuma ligação partidária, nenhuma ligação religiosa. Só apenas o conheceu através da igreja e nos pediu que o ajudasse até para resguardar a integridade física dele. Isso foi o que ele mais nos pediu. Nenhum interesse político dessa pessoa? Político, Enquanto isso, em São Paulo, Jair Bolsonaro comemora alguns avanços. Pela primeira vez, ele se levanta da cama. O filho Flávio publica nas redes sociais a foto do pai sentado na poltrona da UTI e com o tradicional gesto, imitando armas em punho. Olha, quem fala que Bolsonaro incita a violência porque fez um sinalzinho de arma com a mão é tão canalha quanto quem fala que mulher que sai de saia curta na rua está incentivando estupro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Flávio também grava um vídeo especialmente para o Conexão Repórter. Vem cá, tá. Meu pai tá se recuperando bem. Graças a Deus, é um cara super forte. No hospital, aliados marcam presença, como o senador Magno Malta. Em uma gravação, ao lado de Bolsonaro. Ô Cabrini, nós estamos aqui agora. O 01 está aqui. E graças a Deus ele está bem, os batimentos estão bem e está bem também a pressão dele. E eu dou graças a Deus por isso. Estamos orando por você. Um abraço, Tem um exército. Ele vai ficar de pé. Oh meu Deus, nós estamos aqui. Agradecidos porque o Senhor poupou a vida dele. Já fizemos oração, Magno já orou e creio que Deus vai te tirar daqui. Em outra gravação, o candidato à presidência diz ter escapado por muito pouco. A morte esteve distante 2 milímetros de mim. A faca passou 2 milímetros da minha cava. Eu perdi 2 litros de sangue, foi drenado. E se não fosse mais 3 minutos, o atendimento, o pessoal disse que eu tinha morrido. Você conversou longamente com a Adélio? Em 2 oportunidades? Sim, por cerca de 2 horas aproximadamente. O que o senhor sentiu dele? Eu acho que ele realmente está falando a verdade, porque ele sempre foi firme em todos os depoimentos, sempre foi categórico ao afirmar que não tem ninguém e que não tem partido, não tem religião, não tem nada. Ele fala. E essas ligações aí? Foram feitas uma antes, outra depois do ocorrido? Ele não entrou em detalhes conosco e nem disse para quem foi e nem por que foi. Porque ligou. Isso não é estranho ou talvez suspeito? Pode parecer estranho, sim, mas não sei afirmar para o senhor qual o motivo, qual a orientação disso. A possibilidade de ter alguém por trás não pode ser descartada? Ao meu ver, pode. Porque Por quê? Ele foi sempre muito firme em dizer que não tem ninguém e falou que a polícia pode averiguar o telefone dele, quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário, que não vão achar nada que não possa ser confirmado pelos dizeres dele. São muitos os xingamentos e ofensas nas redes sociais. Vai visitar teu amigo bandido na cadeia, o Adélio Bispo de Oliveira, leva cigarro
e um vestido de noiva para ele que ele vai casar com o negão do Zap. É o que você acompanha daqui a pouco em História de um Atentado. Enquanto isso, em Montes Claros, a cunhada estranha o comportamento e também a própria aparência de Adélio. Eu tomei um choque porque ele não tá com as feições dele, ele não tá mostrando ele. Tá? Ele tá uma pessoa diferente na televisão. O olhar dele, né, que ele não tem aquele olhar. Ele não tem aquele olhar assustador, ele não tem. Ele é uma pessoa calma para conversar, não tem, os olhos dele são diferentes. Eu senti que eu tenho sentido assim que ele teve um surto lá, porque ele não é daquele jeito ali que ele tá. Da última vez que ele veio aqui, a única coisa que eu senti diferente é que ele tava desinquieto. Às vezes ele falava só. Até conversei com ele falou que não ia. Eu falei, você tá precisando de um médico. Ele falou, não, eu não vou no médico não, eu vou embora trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu não posso viver sem trabalhar. E saiu para ir embora trabalhar. E nós estamos aqui pensando que ele está lá trabalhando, que ele está trabalhando. Porque uma faca... A faca utilizada por ele é uma faca de cozinha, não foi comprada para essa finalidade. No quarto que ele estava hospedado na pensão, tinha alguns materiais de cozinha, panela, uma cartela de ovos, alguma coisa nesse sentido. Então não creio que a faca tenha sido comprada para a finalidade específica de cometer o crime. E 2 pessoas estão sendo investigadas, o que o senhor sabe sobre elas? A princípio, uma foi levada para a Delegacia de Polícia Federal no dia e foi liberada porque ninguém reconheceu o envolvimento dela, a princípio, no crime. Ela foi só vista perto dele, mas depois afastaram essa possibilidade de estar associado a ele para a prática do crime. E a outra pessoa? A outra pessoa, nós ainda não temos conhecimento do envolvimento dela. Ela foi presa no dia seguinte à prisão do Adélio e parece que estão investigando, mas nada de concreto apareceu por enquanto. A família agora tenta se manter distante dos ataques. São muitos os xingamentos e ofensas nas redes sociais. Vai visitar teu amigo bandido na cadeia, o Adélio Bispo de Oliveira, leva cigarro e um vestido de noiva para ele que ele vai casar com o negão do Zap. Dói muito na gente. Espero que isso acabe logo. Que as pessoas que postam umas mensagens dessa, porque deve ser que não tem coração. Porque quem tem coração não faz isso, não repudia a pessoa assim, da família assim, não. Como é que se defende um réu confesso como Adélio Bispo de Oliveira? Nós vamos buscar as atenuantes e estamos aqui para garantir que o devido processo legal seja exercido, o direito ao contraditório, a ampla defesa. O direito à defesa é um direito de todo cidadão, qualquer que seja ele, por mais bárbaro que tenha sido o crime que ele tenha cometido. Que petição é essa que vocês estão fazendo nesse momento? Nós estamos confeccionando a petição que irá examinar a insanidade mental de Adélio Bispo. Vocês estão convencidos dessa insanidade? Pelos elementos probatórios que nós temos no processo até o presente momento, sim. Qual é a proximidade desse amigo que vai pagar a conta com o Adélio? Eu prefiro não informar, até pelas questões de medo que ele nos informou, de receio, de represália. Mas é uma pessoa que gosta dele e que queria tão somente resguardar os direitos dele, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse vilipendiado de qualquer forma. Vocês são advogados importantes, não é uma conta barata. Nós cobramos um valor muito aquém do normal para garantir essa defesa dele, porque a pessoa nos pediu, nos comoveu essa situação. Então foi um valor muito irrisório perto do que é costumeiro. Em algum momento vocês consideraram renunciar a esse caso? A princípio não, por enquanto não. Por enquanto nós vamos continuar. Os adversários de Jair Bolsonaro, os outros presidenciáveis, também se manifestam. Henrique Meirelles, do MDB, deseja que Jair Bolsonaro se recupere logo e lamenta o episódio. O candidato do PDT, Ciro Gomes, condena a violência como linguagem política e declara solidariedade e pede punição ao responsável. João Amoedo, em campanha em Mato Grosso do Sul, considera inaceitável o ataque. Quero repudiar a violência. Marina Silva, da Rede, destaca que a violência contra o candidato é inadmissível e um duplo atentado contra a integridade física e contra a democracia.
Desejo que o candidato Jair Bolsonaro se recupere e a campanha siga seu curso, sem sobressaltos nem ameaças à democracia. Álvaro Dias, do Podemos, diz que a violência nunca deve ser estimulada. A indignação tem que existir, mas indignação é uma coisa, raiva, ódio, intolerância leva à violência que atinge a democracia. Guilherme Boulos, do PSOL, afirma que a violência não pode tomar o lugar do debate político. Quando a violência substitui o debate político, quando o ódio substitui os argumentos, quem perde é a democracia. Geraldo Alckmin, do PSDB, diz que política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Toda forma de violência deve ser repudiada e desejo ao candidato Bolsonaro que ele se recupere o mais rápido possível. Também pelas redes sociais, o candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, repudia qualquer ato de violência e deseja uma recuperação rápida a Bolsonaro. Vera Lúcia, do PSTU, diz que esse tipo de coisa é inaceitável durante uma disputa eleitoral. Nós repudiamos o atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. João Goulart, do PPL, afirma que quem já sentiu na carne a crueldade da violência não pode compactuar com tais atos. Que esse discurso de ódio termine no Brasil. Eu acho que a democracia é mais importante que a disputa ideológica e nós precisamos avançar nesse sentido. O que esse caso significa para o país, na visão de vocês? É um caso de repercussão nacional, talvez até internacional, que gerou efeito no Brasil inteiro, no mundo inteiro até. E a gente espera permanecer nele até o fim e que a sociedade toda entenda que nós estamos apenas trabalhando, não concordamos com o crime, mas concordamos e temos a certeza de que toda pessoa tem o direito à defesa e nós vamos exercer esse direito dele até o final. O agressor, o agredido, o atentado. O que o Brasil aprendeu na quinta-feira de 6 de setembro? Qual foi o impacto desse atentado no futuro do país? Em vez da retaguarda jurídica, o policial poder trabalhar, se matar alguém, foda-se! Agora o bicho vai pegar! É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra! Ah, mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Tô chegando aí, bicho, tô chegando aí! Os senhores não estão preocupados com a segurança pública, agindo como mocinhas, como maricas. Um dia a polícia vai parar, e não é por salário não, tem família, tem esposa, ele é um cidadão. Se atiro no vagabundo, vou pra cadeia. Se não atiro, vou pro cemitério. Tem uma vida atrás daquela farda e não dão bola pra essa vida. Atirou com a intenção de matar, é lógico que atirou com a intenção de matar, porra. Ele tá com o fuzil na mão, é pra fazer carinho? Tropa de elite, eu sou duro de rua, falar que esse cara aqui tá assaltando precisa de mais cultura. Ele precisa de pancada e de punição rigorosa. Eu, caso seja presidente, seria daltônico, todos são a mesma cor. Que ele é racista. Racista é o caralho, porra! Vai passar na sua queda, covardia com as crianças! Quer queimar outra, vai queimar, porra! Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Canalha! Emboscando criança na escola! Canalha 1000 vezes! Muro de concreto, pode derrubar, é de rua na pau pra quebrar. Tropa de Não tô preocupado com o voto. O político que preocupa com o voto é um canalha como outro qualquer. Geral e também vai pegar você. Eu sou acusado de tudo, só sou de corrupto, né? Tropa de elite, osso duro de rua. Direito humano é o cacete. Geral também vai ter.